minha deusa! Seja muitíssimo bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Como você está? Espero que esteja tudo bem. Se não, dá uma pausa, dá uma respirada funda 3 vezes para desacelerar. E hoje nós vamos falar sobre o que eu faço para sair do efeito sanfona. Gabi, eu não aguento mais emagrecer, engordar, conseguir seguir a dieta, depois chutar o balde, depois ter que fazer uma dieta mais restritiva e ver o meu peso subindo e descendo, aonde eu me perdi. Calma, respira, que hoje nós vamos falar sobre tudo isso. Então, o efeito sanfona, caso alguém não seja familiarizada com esse termo, é aquele efeito no peso de que você emagrece um pouquinho, mas aí ganha de novo, mas aí faz uma dieta mais restritiva, consegue emagrecer mais ainda, mas aí esse peso volta, você reganha o peso e talvez ganhe até um pouco mais. E ele tá muito ligado com aquele ciclo das dietas que a gente já conversou aqui no canal, com a mentalidade de dieta e com tudo isso que é reforçado pela cultura que hipervaloriza a magreza. Mas quando a gente pensa assim, como eu faço para sair do efeito sanfona, a gente precisa parar e refletir. Primeiro de tudo, a gente precisa entender como foi que você chegou aqui hoje. Então, qual é o seu histórico com dietas? Quantas dietas você já fez? Quantas vezes? Quais são as consequências dela na sua vida? As consequências emocionais, as consequências sociais e psicológicas, as consequências físicas. Isso é uma coisa que tem atividade prática e que eu passo uma aula falando lá no programa Fazendo as Pazes com a Comida, porque sempre que a gente pensa em relação com a comida, Gabi, eu não quero saber da minha relação com a comida, eu só quero emagrecer e sair do efeito sanfona. Pasme, minha deusa, isso está relacionado direta e intimamente com a sua relação com a comida. Porque provavelmente se você perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso, significa que você não está conseguindo manter uma alimentação saudável, possível, prazerosa e constante. Então, sempre que a gente pensa sair do efeito sanfona, melhorar questões clínicas, melhorar a saúde, a gente precisa tentar estabilizar esse peso e não deixar com que ele fique fazendo essa montanha russa com a nossa vida e com a nossa existência, certo? Então, o que é que eu penso em relação a isso? A gente primeiro faz uma reflexão para entender como foi que você chegou até aqui. Então, certo, quais foram essas minhas alterações de peso? Porque tem gente que leva em consideração o efeito sanfona de 2 quilos. 2 quilos, minha deusa, a gente ganha numa fase do ciclo menstrual e depois perde. Tem gente que muda 2 quilos na balança com o decorrer de um dia. Tem pacientes minhas que variam tranquilamente 3 quilos na balança. São pacientes que têm mais retenção de líquido, enfim. Então, assim, é um efeito sanfona de perdi 15 quilos, ganhei 20, perdi 10, ou então perdi 5, perdi 7. Quantos foram isso? Como foi isso? O que é que fez isso acontecer? Isso eram períodos de estou super focada, estou fazendo atividade física, estou fazendo dieta, alternados com períodos de chutei o balde, não tô nem aí, enfiei o pé na jaca, depois eu corro atrás desse prejuízo? Se for, a resposta tá aí. Da mesma forma que lá no ciclo das dietas eu falei que pra gente quebrar o ciclo, a gente precisa quebrar a dieta, pra gente sair do efeito sanfona, a gente precisa pensar num estilo de vida que faz sentido pra você de levar. Então, por exemplo, talvez seja possível pra você incluir alguns legumes cozidos no seu almoço, que é arroz, feijão, farofa, frango ou proteína de soja, e de sobremesa é uma fruta. Mas talvez não seja possível você comer frango com salada todos os dias. Talvez seja possível para você incluir uma fruta numa vitamina, mas não seja possível comer 4 porções de frutas ao longo do dia, porque você nem gosta de tantas frutas assim. Então, você precisa criar uma alimentação possível, além de saudável, ou seja, que tenha muitos alimentos in natura, que tenha fibras, que tenha proteínas de forma adequada, que te dê saciedade, que te dê prazer. A alimentação precisa ser prazerosa. E a gente precisa desassociar isso de alimentação saudável igual a dieta, alimentação gostosa igual a alimento calórico que vai me engordar e vai fazer eu ganhar 2 centímetros de cintura só por ter comido. Isso não existe, certo? Então, primeiro passo para sair do efeito sanfona, criar uma alimentação
possível. Se você ainda tem o desejo de emagrecer, se engaje em comportamentos que podem levar a isso, que é manter uma atividade física que você goste, que seja prazerosa, fazer metas possíveis para essa alimentação, deixar ela mais in natura, reduzir o consumo dos ultraprocessados, dos açúcares, dos refrigerantes. Não é sobre saber o que comer. Saber o que comer, a grande maioria das pessoas sabe. Principalmente porque quando a gente tem um histórico de efeito sanfona, normalmente são pessoas que já passaram em alguns nutricionistas, que já tentaram intervenções onde tinha podes, não podes, lista de permitido. A maioria das pessoas está cansada de saber. Saber o que é melhor não faz com que eu vá atrás de comer o que é melhor. Então, tipo, quase todo mundo sabe que comer uma salada que tem 20 alimentos in natura lá dentro é melhor do que comer um McDonald's. Só saber desse simples fato vai fazer você falar, não, tio Mac, não quero, vou lá comer a minha salada. Não, isso depende de contexto, isso depende de vontade, isso depende de disponibilidade, isso depende de rotina, de costume, de paladar, depende de tanta coisa. Tem muita essa frustração, né, mas eu sei que eu não posso tal coisa, eu sei que tal coisa faz bem, eu sei que tal coisa faz mal. Meu amor, saber é diferente de sentir, saber é diferente de querer fazer, saber ajuda, a gente faz psicoeducação no consultório, inclusive, mas saber não é tudo, tem que fazer sentido pra você. E muitas vezes, pra fazer sentido, a gente tem que ir por metas possíveis e realizáveis. Então, pra sair deste bendito efeito sanfona, você precisa criar uma vida possível. Gabi, o que é uma vida possível? Talvez seja possível pra você se movimentar 4 vezes por semana durante 40 minutos. Não seja possível pra você se movimentar 6 vezes por semana por 1h30. Se eu não vou conseguir manter a longo prazo 6 dias na semana por 1h30, Gabi, significa que não faz sentido então eu tentar enquanto eu consigo. Não. Se você consegue, faz sentido. Mas se a longo prazo o que faz sentido pra você são 4 vezes na semana 40 minutos, vamos tentar manter constante essas 4 vezes por semana, 40 minutos. Porque para sair do efeito sanfona é necessário constância. Constância de hábitos. E eles precisam ser mistos no sentido de ninguém vive uma vida 100% saudável, que não tem hambúrguer, batata frita e sorvete. E ninguém deveria viver uma vida que não tem nada das coisas mais vistas como saudáveis. Que é uma vida sedentária, uma vida com fumo, uma vida com consumo de álcool muito grande, um consumo de açúcar muito grande, sem refeições regulares, sem honrar fome e saciedade. Lembra, minha deusa, nem 8, nem 80. Existem 72 possibilidades entre esse 8 e 80. Então nem frango com batata doce, mas nem McDonald's todo dia delivery. Acha um meio termo possível pra você. E eu falei que era o primeiro passo, mas ele é muito resumido em buscar constância. Buscar uma atividade física que seja prazerosa, que você consiga manter. Buscar uma alimentação que seja prazerosa, que você consiga manter. Buscar uma qualidade de sono. A gente acha que é só comer menos e treinar mais. Se você está acompanhando todos os vídeos aqui, você já sabe que não. Ai, chega, me engasguei, me emocionei. Que não é só comer menos e treinar mais, então precisa pensar em sono. Eu tô dormindo de forma adequada? Precisa pensar em manejo de estresse. Como é que estão minhas emoções? Às vezes a gente come as emoções, ou a gente deixa de comer por conta das emoções. Então, como é que tá o meu psicológico? Alimentação possível, atividade física possível, ter uma rede de apoio, tudo isso. Gabi, mas tu tá falando de efeito sanfona, mulher, tu tá falando de peso, por que tu tá falando de tudo isso? Porque tudo isso vai ser levado em consideração no seu processo de emagrecimento, no seu processo de manter o peso que você tem e principalmente no seu processo de sair desse efeito sanfona. O que te levou para o efeito sanfona, muito provavelmente, foram diversas tentativas frustradas de emagrecer, de mexer com esse peso que não eram realistas, que tinham prazo de validade, que você não conseguia manter. Então é sobre tentar manter. E talvez o peso que você consiga manter, ele seja mais alto do que o peso que você gostaria de ter. Gabi, como assim? Isso foi confuso na minha cabeça. O peso que você consegue manter, o peso que você consegue manter ali de forma estável, variando 1 ou 2 quilos só ao longo do mês, ao longo dos meses, muitas vezes é um peso diferente do que a mídia, a sociedade, as vozes da nossa cabeça, a cobrança familiar colocam na nossa cabeça que a gente tem que ter.
Por exemplo, o meu peso ideal na minha cabeça é 197 quilos. Eu sempre uso números muito altos, distante da maioria da realidade da maioria das pessoas. Meu peso que eu quero manter é 197. Mas o meu corpo só consegue chegar aos 200. É o peso que ele consegue. Os 197 eu já tenho que estar passando muito tempo na academia, eu tenho que estar restringindo muito minha alimentação, eu tenho que estar fazendo comportamentos que não são saudáveis pra mim pra conseguir manter. 197 não pode ser a meta. A gente vai ter que trabalhar com os 200 e com a aceitação desses 200. Entendeu? Porque às vezes a paciente fala assim, mas eu queria perder 10 quilos porque é o peso que eu me sinto melhor e tal, não sei o quê. Mas aqueles 10 quilos não são possíveis, a menos, não são possíveis de manter. Porque é um peso que os comportamentos que você precisa ter para manter aquele peso são estressantes, são desgastantes, não fazem sentido na sua rotina, te privam de situações sociais, te privam de questões emocionais e da vida. Então, assim, tem que ser possível, tem que ser realista. Se você aí do outro lado for uma das minhas pequenas grandes perfeccionistas, que eu tô inclusa, tem que ser realista, porque o feito é melhor do que o perfeito. Porque às vezes a gente fica, quero 197, quero 197, quero 197, quero 197 e não consegue manter nem os 200. Aí vai pra 203, vai pra 204, vai pra 205, vai pra 206. Quando vê, tá 15 quilos acima daquilo que você queria, 20 quilos acima daquilo que você queria. E não é exatamente sobre o efeito sanfona, mas é uma coisa que tem que ser levada em consideração também, que é o que é o peso que eu quero perder, ou qual é o peso que eu quero manter, e até onde ele é por saúde, e até onde ele vai pra estética. Porque saúde e estética são duas coisas completamente diferentes. Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. Estética é o que se vê. Estética é o que muda se você engravida. Estética é o que muda se você vai envelhecendo, a vida vai passando. Estética é a casca. Estética é importante no mundo que a gente vive. Eu entendo. Eu entendo que no mundo onde você é definido a partir do olhar do outro sobre como se é, como se aparenta, isso vai ser uma coisa muito levada em consideração. Mas a gente precisa achar a medida possível e saudável entre todas essas coisas. Então, para sair do efeito sanfona, para se alimentar de forma mais saudável, para se relacionar melhor com a comida e com o seu corpo, busque fazer mudanças e ter metas possíveis. Porque aí elas vão ser alcançáveis. E se você alcançar essas metas possíveis, talvez você queira dobrar a meta ou aumentar a meta. E como você já conseguiu um passinho na escada, seja mais fácil seguir o segundo e seguir o terceiro. Se eu quero pular pro 5º degrau, quantas vezes eu vou cair, levar essas quedas, me estabacar nessa escada e não vou acabar sem conseguir subir? Então, assim, é aquele negocinho da lebre e da tartaruga. A lebre corre, 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 cansa, vai tirar uma soneca, quando vê, tartaruga passou dela. Então, vamos ser pequenas tartarugas realizadoras, que fazem mudanças de comportamento e de estilo de vida para caminhar para um objetivo que elas querem, mas com cuidado, com consciência, com constância. A palavra é constância, não é foco, força e fé. É quais são os comportamentos que eu consigo me engajar e consigo manter que me fazem bem. Me conta se fez sentido por aí essa questão do efeito sanfona, de talvez como começar a sair dele e de nutrir com afeto. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Um beijo da Gabi.